Uma hora de live é mais ou menos isso. Eu acho que no máximo uma hora, né? O objetivo é ficar entre 40 e 60 minutos. Eu acho que isso vai ser tranquilo. Nosso objetivo da aula de hoje é falar sobre o habeas data. Então, hoje a gente vai começar um novo remédio constitucional. Os vídeos já estão lá disponíveis para vocês darem uma olhada. Eu estou tentando fazer os vídeos um pouco mais resumidinhos, assim, e mais curtos, até para facilitar que vocês vejam eles depois, né? Um objetivo de fazer uma revisão aí para a aula, né? Revisão para as provas que nós vamos ter futuramente, ou até quando vocês quiserem estudar alguma coisa pontualmente, né? Então, vou sempre, os vídeos lá do canal, vou fazer uns videozinhos um pouco mais curtos e deixo a parte mais longa aqui para a aula, né, para a gente conversar. Nossa prova da M1, você não estava na aula passada não, Vitor? A gente conversou sobre isso na aula passada, né? Acho que sim, foi. Só para relembrar, então, a nota da M1 vai ser o trabalho. Lembre-se disso, o trabalho escrito, que a data de entrega está para dia 14 de abril, vai ser a nota da M1. Eu não mandei mensagem para vocês no Emestre sobre isso, gente? Alguém... Mas vocês receberam mensagem no Emestre? Alguém lembra? Mandei. Ah, tá. É, só para eu queria deixar registrado, mas, enfim, né? Capaz de eu esquecer essas coisas, então. Então, só para a gente recapitular, a M1 nós não vamos fazer a prova, né? Vamos fazer aí o trabalho escrito que já estava previsto no plano de ensino, o formato dele continua exatamente o mesmo, nenhuma alteração. A única diferença é com relação à nota mesmo, que ao invés de a nota dele fazer parte da M2, vai ser a nota M1, em razão dessa situação que estamos vivendo aí, né? Mas, e no final da aula eu quero falar com vocês algumas coisas, algumas dicas aí sobre como fazer o trabalho, que eu acho que, pelo que eu tenho recebido de dúvidas das pessoas, né, quem me manda mensagem no particular esclarecendo alguma dúvida, eu acho que vale a pena a gente fazer alguns avisos gerais. Então, minha gente, mas vamos falar de processo constitucional, né? Não vamos enrolar muito aí, temos muita coisa para falar hoje. Não, pior que até que nem temos tanta coisa para falar hoje. O habeas data é um remédio constitucional relativamente simples, digamos assim, e até ele não tem sido hoje muito utilizado, não é o remédio constitucional mais utilizado. Ele é super importante no nosso ordenamento jurídico, mas ele não é tanto utilizado porque ele tem uma característica que é justamente a de facilitar o acesso à informação. O objetivo do habeas data é que o sujeito, que a pessoa tenha acesso às suas informações que estão restritas em algum banco de dados e que possa retificar ou complementar essas informações. Só que o que acontece? Hoje em dia, as informações estão de bastante fácil acesso, né? Hoje em dia nós temos muito, felizmente, né? Nós temos muito acesso à informação. Isso já é, o acesso à informação é algo que é bastante divulgado, né? Todo mundo já tem conhecimento de que tem esse direito. E existem diversos portais aí, cada vez mais os poderes públicos estão se abrindo aí por meio dos portais de transparência e tudo mais, né? Então, hoje a gente tem bastante acesso aí a essas informações, o que a gente não tinha muito tempo atrás. Boa noite para quem chegou agora, gente. Fiquem aí bem à vontade e vamos continuar conversando. Por exemplo, tanto que esse instituto, né, o habeas data, ele vem de uma época, ele é assim muito nítido, que ele é o reflexo de uma época em que não se tinha esse acesso à informação, né? Vocês lembrem-se que a Constituição de 88, que é onde traz esse remédio constitucional, ela vem com uma ideia de a gente repelir tudo que tinha antes, né? Toda a ideia de ditadura que a gente tinha antes, bastante restrição, né? Vários bancos de dados eram restritos, o governo arquivava, às vezes, algumas informações, se desfazia de algumas informações sem que isso se tornasse público, e justamente para combater esse tipo de situação, a Constituição trouxe, então, esse remédio constitucional, que é o habeas data, que busca essencialmente garantir acesso à informação. Então, isso vocês fiquem bem atentos. Quando a gente estiver falando em algum problema, né, falando de algum caso, ou falando em alguma questão de o sujeito acessar informação, estiver querendo pleitear alguma informação, a gente vai já direcionar essa questão direto para o habeas data, então.
Isso é importante a gente ficar ligado. Quando a gente estiver falando de locomoção, a gente vai direcionar para o habeas corpus. Quando a gente estiver falando de informação, a gente vai direcionar para o habeas data. Se não for nenhuma dessas duas situações, a gente vai usar o mandado de segurança, que é o remédio constitucional, que vai ser aí usado de forma residual, né? O que sobrar, que não for nenhuma dessas duas, vai para o mandado de segurança. Olha, ineficaz eu não diria que é, mas ele é, digamos assim, nem tanto útil, né? Nem tanto necessário, justamente porque está bastante fácil o acesso à informação. Mas ele pode acontecer de ser usado, por exemplo, algumas informações que talvez os servidores que trabalham aí para o poder público, que precisam de alguma informação com relação ao seu histórico de trabalho, não estão conseguindo ter acesso, precisam se aposentar, por exemplo, e o órgão não está fornecendo a informação sobre o tempo de serviço e tal, então usa o habeas data para conseguir essa informação. Ou então a gente vai ver alguns casos de outros bancos de dados que não são do poder público, mas que têm caráter público, então vai caber o habeas data. Por exemplo, você tem informações aí com relação à restrição de crédito e o SPC ou o Serasa não está prestando para você essas informações sobre o seu cadastro. Então, nessas situações, a gente vai poder usar o habeas data. Mas realmente não é um remédio constitucional mais comum, assim, não é o que a gente mais usa. Sem dúvida nenhuma, a gente usa muito mais o mandado de segurança e o habeas corpus do que, de fato, o habeas data. Tanto que, eu vou falar para vocês, eu não lembrava de ter visto um habeas data para fazer essa atividade que a gente vai ter no final da aula. Eu fiquei pensando, gente, mas eu já tenho que ter me visto um habeas data na vida. Daí eu comecei a olhar alguns casos antigos meus, daí que eu ressuscitei um caso aí, que é o caso que tá para vocês, que vai ser o caso da atividade, se vocês já deram uma olhadinha lá no material didático, aquele caso comentado lá no material, na atividade de hoje é um caso real, tá certo? Ele aconteceu, caso verídico, e foi ressuscitado aí da minha memória quando eu tive que me dar conta, porque realmente não é um remédio muito utilizado. Por isso que a gente não vai também se debruçar tanto sobre ele hoje, a gente vai falar muito mais do habeas corpus, que é o que a gente vai ver na semana que vem, do que o habeas data que a gente está falando hoje. Bom, mas o que a gente precisa ver que é importante? Vocês precisam entender quando que vai caber, né? Quando que a gente vai utilizar esse remédio. Então, primeira coisa é a gente ver o cabimento. E lá na Constituição Federal, como ele foi trazido pela Constituição, lá na Constituição tem duas hipóteses de cabimento. Então, quando a gente está falando do habeas corpus, da previsão constitucional, existem duas situações que a Constituição fala que cabe o habeas corpus. Eu falei habeas corpus? Não, o habeas data. Que situações são essas? A Constituição vai falar quando a gente precisa ter acesso à informação ou quando a gente quiser retificar algum dado. Então, vamos abrir lá o artigo. O artigo 5º da Constituição, inciso 72, é o que vai falar do habeas data. E aí ele vai falar para a gente que a gente vai poder utilizar o habeas data para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes aí em registros ou bancos de dados, e também para retificação de dados quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Então, vejam que a Constituição Federal vai trazer duas hipóteses de cabimento do habeas data: acesso à informação e retificação de dados. Então, você está querendo alguma informação sobre você, informações referentes à pessoa do impetrante, você está buscando acesso a informações que são suas e que estão registradas em algum banco de dados e que não está sendo concedido acesso a você. Então, nesse caso, você pode pleitear aí essas informações por meio do habeas data, ou então, se essas informações estão lá, mas elas estão incorretas e você precisa retificar. Vamos pensar que você está querendo fazer um empréstimo no banco, fazer uma compra parcelada, e essa loja te negou um empréstimo porque você tem uma má pontuação lá no score. Quando você vai buscar o Serasa para verificar ali sobre a sua pontuação, você vê que o Serasa tem informações incorretas ao seu respeito, né? Você vê que tem informações que você tem dívida, alguma coisa desse tipo, e que isso não acontece, essa informação é inverídica.
Então, você pode usar esse instrumento para retificar também esses dados, tanto para acessar quanto para retificar. Essas são as duas hipóteses de cabimento que estão na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 72. Mas, além da Constituição Federal, nós temos uma lei que regulamenta o procedimento, que é a Lei 9507 de 97, que é a lei que regulamenta todo o procedimento do habeas data. E essa lei vai trazer uma terceira possibilidade, uma terceira hipótese de cabimento do habeas data, que é, além dessas situações de acesso à informação e de retificação de dados, é a situação de você quando você necessita complementar alguma informação. Isso está lá no inciso 3. Então, lá no artigo 7º dessa lei 9507 de 97, a gente vai ter os dois primeiros incisos são a repetição da Constituição, né? São os dois previstos na Constituição, e o terceiro inciso, então, vai ampliar as hipóteses de cabimento do texto constitucional. E vai falar para a gente que também é possível usar o habeas data para anotações nos assentamentos do interessado, de contestação ou de explicação sobre dado verdadeiro, mas justificável e que esteja sob pendência judicial ou amigável. Então, nesse caso previsto ali no inciso 3, a gente tem que pensar que a tua intenção é complementar esses dados ali. Vamos pensar, por exemplo, que existe, de fato, essa dívida existe, que o Serasa tem essa informação, que está prejudicando o seu cadastro ali, digamos assim, né? Essa dívida, no seu nome existe uma dívida milionária, vamos supor, mas você não concorda com essa dívida. Se você não concorda com essa dívida, se você entende que essa dívida não existe, você precisa ajuizar uma ação que a gente vai chamar de ação declaratória de inexistência de débito. Então, você vai mover essa ação contra o suposto credor, né? Vai mover uma ação pedindo que essa dívida seja declarada inexistente, porque você não deve isso na sua concepção. Então, a partir do momento em que você ajuiza essa ação e que o credor é citado, a questão vai estar sub júdice, né? Ela vai estar aí pendente de análise judicial. Nesse caso, por exemplo, é uma situação que você pode utilizar o habeas data para complementar os seus dados lá no Serasa, para que aquela informação de que existe uma dívida, que você é devedor, um devedor milionário aí, que tem uma dívida milionária, para que conste a informação de que essa dívida está sub júdice, que você está discutindo isso judicialmente. Ou seja, que essa informação é verídica, de fato, a empresa está te cobrando e você é um devedor, mas que você não concorda com a existência dessa dívida, que há uma pendência judicial. Essa é a situação que a gente vai utilizar aí no caso do inciso 3º do artigo 7º da lei do habeas data, lei 9507. Beleza? Então, as três hipóteses de cabimento que nós temos é o acesso à informação, a retificação de dados e a possibilidade de complementar esses dados, sendo que as duas primeiras são hipóteses constitucionais e essa terceira é uma hipótese que foi ampliada aí pela lei 9507, que regulamenta o procedimento do habeas data. Tá certo? Outra coisa importante com relação ao habeas data, minha gente, é que vocês viram ali naquele próprio artigo que a gente mencionou, que traz a hipótese de cabimento, ele fala assim, olha, o acesso à informação referentes à pessoa do impetrado. Essa é uma particularidade quando a gente está falando da legitimidade ativa desse remédio constitucional. Porque a legitimidade ativa, nesse caso aqui, está falando qualquer pessoa, né? Então, qualquer pessoa pode pleitear as suas informações. Qualquer pessoa física, qualquer pessoa jurídica, nacional, estrangeiro, entes despersonalizados, né? Então, estamos falando aí de espólio, massa falida, enfim, condomínio, né? Todos esses entes aí, todo mundo pode ter acesso à informação, mas com uma condição: só pode ter acesso às suas informações. Então, por isso que a gente vai dizer que esse remédio constitucional é uma ação de caráter personalíssimo, que somente você pode pleitear acesso às suas informações.
você não pode buscar acesso aí à informação do outro, né? Você não vai buscar ter acesso, não tem como. E aí, lembrem-se, o fato de a gente dizer que você não tem acesso à informação do outro, quer dizer que você não vai poder ajuizar habeas data. Não impede que, talvez, em uma situação, você possa buscar um provimento jurisdicional por meio de uma outra ação. Mas a gente está falando de habeas data. O habeas data só é utilizado, só pode ser utilizado para você buscar informações a respeito de você mesmo. Então, por exemplo, né, o que a gente ouve muito falar aí nos jornais hoje em dia do coronavírus, né, e de todos esses testes, e se discute aí se o presidente fez ou não o teste do coronavírus. Você pode ajuizar uma ação, você, pessoa que está ali normal, no nosso mundinho aqui, pessoa física comum, ajuizar impetrar um habeas data para ter o acesso à informação sobre o exame do presidente? Essa é uma situação, uma boa perguntinha de prova, hein? Essa é uma situação que não, a resposta é não. Você não pode ajuizar um habeas data, impetrar um habeas data para ter acesso à informação de outra pessoa. Você só pode ter acesso à sua informação. Então, se, por exemplo, você faz o exame e não recebe a resposta, o hospital se nega a te dar a resposta do teu exame, né? Você não recebe o resultado, aí é o caso de você ajuizar um habeas data, de você impetrar o habeas data para obter o acesso às suas informações. Se o seu resultado foi positivo, qual foi o resultado do seu exame. Beleza? Então, isso a gente precisa ter bastante certo aí. Qualquer pessoa vai poder utilizar esse remédio constitucional, mas não para obter informação de outra pessoa. Cônjuge não pode ajuizar de forma geral. Tem uma flexibilização na jurisprudência com relação a herdeiros, porque já que o falecido faleceu, né, ele não tem como pleitear as informações em nome próprio. Então, os herdeiros ou o espólio poderia ajuizar aí o habeas data para obter informações e até mesmo retificar informações sobre o falecido, se essas informações ou você não estiver conseguindo acesso ou estiver incorretas. Mas, regra geral, nem o cônjuge pode pleitear para o seu companheiro, para o seu cônjuge, né? Você não pode nem o pai para o filho ou o filho para o pai. Regra geral, só a pessoa pode fazer isso. Agora, se por alguma razão a pessoa não estiver em condições que não pode, aí a gente vai estudar o caso, né? Já existe essa flexibilização com relação a falecidos, né? Com relação a herdeiros e espólio, mas é de se analisar. Agora, regra geral, nem pensar. Só em nome próprio. Nem cônjuge, nem pais e filhos, nem irmão, nem nada disso. E precisa de advogado, minha gente? O que vocês acham aí? Habeas data, será que precisa de advogado para ajuizar por um remédio constitucional? Não, acho que não. Precisa. Gente, apesar de o habeas corpus, que é um remédio bem parecido, né, com o habeas data, com o nome pelo menos parecido, não precisar, o habeas data precisa, tá certo? Então, habeas data precisa sim de advogado para ajuizar a ação. Então, o único remédio constitucional que vai dispensar um advogado é o habeas corpus, mas de resto, e só ser por via judicial, o procedimento do habeas data é necessariamente por via judicial daí. Você pode pleitear o acesso às informações administrativamente, mas a partir do momento que você decide usar o habeas data, você vai estar recorrendo aí à jurisdição para resolver esse acesso à informação. E legitimidade passiva, quem vai ocupar o polo passivo vai ser justamente aquele que é o detentor do banco de dados, né? Se a gente está falando de um órgão público que detém esses dados, ou então de uma entidade governamental ou outra, ou então em algumas situações também, mesmo que essas entidades tenham natureza privada, mesmo que sejam pessoas jurídicas de direito privado, se elas estiverem prestando um serviço que é de interesse público, né, um serviço de natureza pública, ou que esse banco de dados tenha um caráter público, ela também vai poder fazer parte do polo passivo da demanda para que seja impetrado o habeas data. Então, não só
pessoas jurídicas de direito público. Claro que na maioria a gente normalmente vai ligar aí, né, vai associar o habeas data com pessoas jurídicas de direito público, mas nem sempre vai ser assim, isso não é uma regra. Então, pode ser que a gente esteja falando de uma pessoa jurídica de direito privado. A questão é, se ela prestar serviços de natureza pública, mesmo ela sendo uma pessoa jurídica de direito privado, ela vai poder ocupar o polo passivo. O que importa é que esse banco de dados, onde essa informação está guardada, que ele tenha caráter público. E esse caráter público vai vir ali pela natureza do serviço prestado por essa pessoa jurídica. Se presta um serviço de natureza pública, então a gente vai estar falando de alguém que pode sim ocupar o polo passivo. Beleza? Alguma dúvida, minha gente, até aqui? Que vocês queiram perguntar? Tranquilo? Então, vamos dar continuidade. Vamos ver. O que mais que a gente tem de importante com relação ao habeas data? Bom, outra questão importante também é a competência, né? A competência, a gente vai trabalhar com a mesma regra que a gente vinha trabalhando no mandado de segurança e no mandado de injunção. Ou seja, em regra, as competências especiais estão previstas lá na Constituição Federal, no artigo 102, quando a gente está falando do STF, no artigo 105, quando a gente está falando do STJ. Então, basicamente, quando a gente está falando de alguma situação específica, a gente vai ver essa previsão lá na Constituição Federal. Então, a gente vê lá... Cadê meu artigo? Aqui. Quando a gente vê lá no artigo 102, falando da competência do STF para julgar o habeas data aí com relação a quando o impetrado for o presidente da República, as mesas da Câmara, do Senado, Tribunal de Contas, e no 105 para falar do Superior Tribunal de Justiça, e também a competência dos TRFs, dos juízes federais, do TSE, vão estar lá na Constituição Federal, não estando em nenhuma dessas situações. Nesses casos, a gente vai estar falando de competência estadual, que é a competência residual, né? Se não for nenhuma dessas situações, a gente vai estar falando da competência do Estado, que está prevista daí na Constituição Estadual, se for competência específica do Tribunal de Justiça, se não, vai cair na vala comum, nas varas comuns, nas comarcas. Beleza? O procedimento do habeas data é um procedimento bem tranquilo, bem simples, mas ele vai ter uma peculiaridade. Primeira coisa, quando a gente está falando de uma petição inicial do habeas data, ele vai ter que preencher os requisitos lá da petição inicial do CPC, então a gente vai olhar o 319, 320, né, que a gente fala constantemente, porque, em regra, a gente sempre vai respeitar esses artigos, então, fica ligado lá no 319, que é o que vai trazer o roteirinho da petição inicial. Mas, além desses requisitos da petição inicial, existe uma situação particular que é, inclusive, bem questionada na doutrina, mas que está na lei, que é aplicada, que é a necessidade de você ter prova de que o seu pedido foi negado administrativamente. Ou seja, a lei que trata do procedimento do habeas data, que é a Lei 9507, ela vai trazer uma certa restrição com relação ao habeas data, que é uma restrição bastante questionada, porque ela não está prevista na Constituição. Ela foi uma restrição que veio somente na lei que regulamentou o procedimento. E essa restrição vai ser a seguinte, ela vai falar para a gente que a gente precisa, junto com a nossa petição inicial, deixa eu abrir aqui. Junto com a nossa petição inicial, a gente precisa trazer uma prova de que a gente fez esse pedido de acesso à informação, o pedido de retificação de dados, enfim, ou então de complementação, né, de anotação dos dados. A gente precisa fazer prova de que a gente fez esse pedido e que houve ou a recusa
dessa autoridade, ou então decurso de prazo, né? Passou muito tempo sem que você tenha resposta. Esses requisitos estão lá no artigo 8º, parágrafo único da Lei 9507 de 97. E eles vão trazer, então, essa restrição de que a gente precisa, junto com a nossa petição inicial, além dos requisitos normais, requisitos padrão da petição inicial, que estão lá no 319 do CPC, além disso, a gente vai ter que trazer essa prova da recusa ao acesso a informações, recusa em fazer a retificação ou recusa em fazer a anotação. Isso é bastante discutido na doutrina, né? Porque está trazendo aí uma limitação essa que não é prevista lá na Constituição Federal. Então, a Constituição não fala nada a respeito de você ter que fazer esse pedido administrativamente primeiro. Tanto que o inciso, a segunda hipótese de cabimento ali do habeas data na Constituição fala se você quiser retificar os dados e você não prefira fazê-lo por meio judicial ou administrativo, por processo sigiloso. Enfim, a Constituição não fala nada nessa necessidade de restrição, mas a lei regulamentadora trouxe essa imposição, e essa imposição é aplicada, apesar de questionada, ela é aplicada nos tribunais, então precisa ser respeitado, caso você não queira que a sua petição inicial seja indeferida logo de plano. Então, o que acontece? Se você traz a sua petição inicial e não traz esse documento como prova, aí, né, prova de que houve recusa administrativa, a sua petição inicial vai ser indeferida. Beleza? E aí, outra questão importante é que quando a gente fala aí em necessidade de recusa do procedimento administrativo, que fique bem claro que você precisa tentar pela via administrativa, mas isso não significa esgotar os meios administrativos. Então, você não precisa pleitear até a última instância administrativa para daí buscar o habeas data. Você pode, sim, fazer um pedido administrativo, não sendo concedido, parte para o habeas data. Pois é, Renan, essa é justamente a discussão que muitos doutrinadores não vão aceitar, inclusive, por exemplo, o Alexandre de Moraes é um que é bem ferrenho aí contra essa imposição, essa restrição da lei, justamente porque um texto infraconstitucional não pode se sobrepor aí, né, ao que diz a Constituição. Pode, no caso de ampliar o acesso aos direitos, tanto que essa lei do procedimento, ela vai ampliar a hipótese de cabimento do habeas data. Ampliar, tudo bem, né? A lei pode ampliar um direito resguardado previsto lá na Constituição Federal. Show de bola. Agora, a lei não pode restringir um direito previsto constitucionalmente. E essa lei traz uma previsão de restrição nesse artigo, mas, por hora, válido e aplicado, inclusive, nos tribunais. Então, apesar de grande discussão doutrinária e posições ferrenhas dos doutrinadores contra essa limitação, mas quando a gente está falando de responder concurso público ou de, enfim, fazer uma petição inicial de habeas data, é aplicado essa limitação. Então, a gente precisa juntar na nossa petição inicial a negativa administrativa. Bom, vamos supor que você realmente apresentou essa recusa administrativa. Uma vez apresentada, sua petição inicial vai ser recebida. O procedimento do habeas data vai ser bem simples, bem simples, bem rápido, não vai ter dilação probatória, a gente não vai ter aí audiência, nem nada desse tipo, na mesma linha dos que a gente já viu anteriormente, né? Então, o que vai acontecer? O juiz, recebendo a sua petição inicial, ele vai notificar essa autoridade coatora, né, essa autoridade que detém o banco de dados e que não está te fornecendo essa informação que você precisa, o que você quer, ou retificando essa informação. Então, ele vai notificar a autoridade coatora para, em 10 dias, prestar as suas informações, né? Então, basicamente, o procedimento vai ser bem rápido. Depois da autoridade coatora prestar as suas informações, vai ser intimado o Ministério Público. A diferença aqui do Ministério Público nessa demanda é que a gente está falando de um prazo de 5 dias para o Ministério Público se manifestar. Então, a gente vai, primeiro, o coator, a autoridade coatora aí vai ter os seus 10 dias, que é a mesma coisa que a gente viu lá no mandado de segurança, no mandado de junção, mas aqui no habeas data, o Ministério Público,
que vai ser ouvido aí como fiscal da lei, ele vai ser ouvido no prazo de 5 dias. Daí a gente vê aquele prazozinho lindo para o juiz, né? Um prazo para o juiz proferir a sua decisão em 5 dias. Só para a gente se lembrar que esse prazo de 5 dias é um prazo impróprio. O que é um prazo impróprio, minha gente? Quando que um prazo é impróprio? O que acontece ou o que não acontece? Pode ser dilatado também, mas não é exatamente isso. Isso do dilatado é peremptório, né? Que é o peremptório é o que não pode ser dilatado. O impróprio não acarreta prejuízo. O impróprio é um prazo que não tem preclusão, não acontece nenhuma preclusão quando ele não é cumprido. Então, por exemplo, se a parte tem 10 dias para se manifestar e ela não se manifesta, acontece a preclusão temporal, né? Você perde a oportunidade de se manifestar em razão do decurso do tempo, né? Em razão do decurso do prazo. Agora, um prazo para o juiz, não vai perder a oportunidade de proferir a sua decisão por ter perdido esse prazo, né? Então, é um prazo que não tem nenhuma consequência. Ele não acarreta preclusão, não acarreta nenhum prejuízo. Então, quando ele é descumprido, simplesmente é descumprido, e aí vai ser proferida a decisão mais para frente, sem prejuízos aí para o processo. Então, basicamente, a gente tem aí um prazo de 10 dias para a autoridade coatora prestar suas informações e dizer por que ela não está, né, se explicar e por que ela não está concedendo esse acesso à informação, ou por que está se negando a retificar ou anotar esses dados. E depois, na sequência, o Ministério Público aí vai ter 5 dias também para fazer sua manifestação nesse processo, e depois 5 dias para o juiz proferir a sua decisão, sendo que esse último um prazo impróprio, então o juiz pode levar mais tempo sem que tenha nenhum problema e prejuízo para o processo. Beleza? Depois que foi ouvido todo mundo, o juiz vai proferir a sua decisão de natureza mandamental, aí vai mandar, né, que essa autoridade coatora exiba as informações, mostre, né, dê acesso às informações para o impetrante, ou então retifique os dados do impetrante, ou anote, complemente esses dados do impetrante. E a lei ainda traz uma previsão bem interessante, que é com relação aos recursos, né? Que recurso que vai caber? Regra geral, a gente sabe que da sentença cabe apelação, né? E a lei que fala sobre o procedimento do habeas data vai dizer isso para a gente também, vai repetir o que está lá no Código de Processo Civil, mas que vale a pena a gente lembrar, que da sentença cabe apelação, né? Então, lá no artigo 15 vai dizer, da sentença que conceder ou negar o habeas data, cabe apelação. Até aí tudo bem, estamos falando da regra geral do processo civil, sem nenhuma dúvida nesse que a gente vai aplicar. Agora fica aqui uma questão bem importante, faça um asterisco nesse parágrafo único do artigo 15, aí da lei que fala do habeas data. Essa aí também é uma questão que vale a pena a gente lembrar. Esse parágrafo único vai dizer que quando a sentença conceder o habeas data, o recurso terá efeito meramente devolutivo. Gente, o que significa a gente dizer que um recurso tem efeito meramente devolutivo? Significa dizer que ele não tem efeito suspensivo. Isso é super importante, esse parágrafo único aí do artigo 15. Vai analisar e devolver matéria para o tribunal. Isso, justamente, porque, em regra, o recurso de apelação, ele é o recurso clássico no processo que tem duplo efeito, né? Ou seja, ele tem o efeito suspensivo e o efeito devolutivo. O efeito devolutivo é o que devolve a matéria para ser analisada pelo tribunal, né? Então, a matéria que está sendo impugnada vai ser levada para o tribunal analisar, que vai analisar aí tanto na extensão, com relação à extensão vai ser a matéria impugnada, e a profundidade vai analisar todo o processo. Mas, na regra geral, também é recebido no efeito suspensivo, ou seja, regra geral, uma sentença, se ela, a partir do momento que é interposto o recurso de apelação, ela não vai produzir os seus efeitos por conta do efeito suspensivo do recurso.
Ou seja, ela não vai estar valendo, porque ela vai ter os seus efeitos suspensos até o julgamento do recurso. Ela só vai valer depois do julgamento do recurso, se o recurso confirmar essa sentença. Mas isso não acontece aqui no habeas data. Então, o habeas data é uma exceção à regra da teoria geral dos recursos com relação ao recurso de apelação, porque a gente não vai ter efeito suspensivo, a gente vai ter somente o efeito devolutivo. Ou seja, isso quer dizer que a partir do momento em que a sentença foi publicada, ela está valendo. Independente de a sentença que concedeu, né, que concedeu esse acesso à informação aí, independente de ter recurso ou não, de prazo recursal, de trânsito em julgado, nada disso. A partir do momento que ela foi publicada, ela já pode ser executada. Então, essa é uma diferença aí bem importante que a gente tem, que é essa inexistência de efeito suspensivo automático do recurso de apelação. É claro que a gente sabe que no nosso ordenamento jurídico, todos os recursos podem, em tese, obter o efeito suspensivo se a parte recorrente demonstrar aí os requisitos da tutela de urgência, né, que são os requisitos lá do artigo 300 do CPC, né, então os dois requisitos que a gente fala em todas as aulas de probabilidade do direito e perigo de dano. Nessas duas, se a parte recorrente demonstrar no seu recurso que precisa do efeito suspensivo, porque há um perigo de dano aí evidente, então ela pode pleitear que seja concedido esse efeito suspensivo por meio de decisão monocrática. Mas não é a regra, tá? Então a gente precisa trabalhar com a ideia de que não tem efeito suspensivo automático. Em regra, no caso do habeas data, a sentença vai ter apenas efeito devolutivo. A sentença não, a apelação, perdão. Vai ter apenas efeito devolutivo. E aí, se for o caso de urgência, de verificar aí o perigo de dano e a probabilidade do direito, a parte recorrente, né, a autoridade coatora aí, pode pleitear o efeito suspensivo como tutela de urgência no seu recurso. Mas não é a regra, não vai ser automático. Certo, gente? Isso é bem legal, isso é bem importante a gente lembrar. É uma exceção, né? Então, bem bom de ter perguntinha de prova aí, né? Se tem efeito suspensivo o recurso de apelação, nesse caso. Bom, o que mais que a gente tem que lembrar? Bom, o habeas data é um procedimento gratuito, né? A Constituição prevê aí que ele é gratuito, então ele não vai ter pagamento de custas, quando a gente está falando do habeas data, e tem uma discussão aí se cabe ou não o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, justamente por essa questão da gratuidade da justiça, né, da Constituição prever que esse remédio constitucional é um remédio gratuito, justamente por conta dessa situação. Alguns tribunais, eu acredito que majoritariamente, a maioria dos tribunais vai entender que não cabe também a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência. Vai se utilizar, e apesar de a lei não falar nada, a lei que fala do procedimento do habeas data não fala nada sobre isso, mas se utiliza aí subsidiariamente a previsão que está lá no mandado de segurança sobre isso. Então, como lá no mandado de segurança, que também é um remédio constitucional, traz expressamente a previsão lá no artigo 25 de que não cabe condenação em honorários, e como esse aqui trata-se de um remédio constitucional que é gratuito, junta aí essas duas previsões e se conclui pela impossibilidade de condenação em honorários advocatícios de sucumbência. É divergente, né? Existem divergências aí nos tribunais, mas eu diria que a maioria, né? O tribunal daqui de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, todos vão entender aí que não cabe a condenação em honorários de sucumbência. Outra questão que a lei não menciona é a possibilidade de decisão liminar. Também a lei que regulamenta o habeas data não fala nada sobre se cabe ou não liminar no habeas data. Vocês lembram que lá quando a gente falou na aula passada no mandado de injunção, a lei do mandado de injunção também não falava nada e a jurisprudência entendia então que não cabia decisão liminar. Nesse caso do habeas data,
a lei não fala nada, mas a jurisprudência entende que cabe sim decisão liminar, porque não tem nenhum prejuízo, né? Não é uma situação. Lá no mandado de injunção existe uma situação bem mais delicada que envolve aí os três poderes, né? E tudo mais. Nesse caso aqui do habeas data não tem essa discussão, então é bem mais tranquilo, por mais que a lei não fale nada, a jurisprudência admite sim decisão liminar. Então, basta aí que você preencha os requisitos do artigo 300, né, probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que aí vai ser possível ser concedida essa decisão liminar, concedendo aí uma tutela de urgência, no caso, para que você possa acessar as suas informações com urgência. Beleza, minha gente? Mais alguma pergunta, alguma dúvida? Deixa eu ver minhas anotações aqui, ver se tem mais alguma coisa. Acho que eu falei tudo. Uma questão interessante também que eu coloquei lá no material de vocês, que está longe de ser, assim, uma questão de vida ou morte, que vocês precisam lembrar, mas é porque eu achei legal essa discussão e resolvi acrescentar no material, é a questão de quando os dados são sigilosos e o governo está negando o acesso a esses dados por questões de segurança nacional, né? Então, vamos supor que sejam os dados aí da agência de inteligência, né, que tem sobre você, e que você está querendo acessar esses dados, e esses dados não estão sendo liberados o acesso por questões de segurança nacional. Esse é um debate, né, uma situação que, na prática, acontece muito pouco, né, pouquíssimo, né, sei lá se acontece de fato, enfim, quantos casos desses já foram julgados, mas a questão, na prática, apesar de incomum, na teoria ela é bem interessante, né, porque daí entra em conflito as questões de o seu direito ao acesso à informação e o direito da segurança nacional, né, entra aí o interesse coletivo, né, de proteger todos, não só um. E aí a gente sabe que direitos fundamentais não são absolutos, né? Então, como que vai ser o equilíbrio desse direito? Eu acho que é uma discussão bem legal aí, bem interessante, que se tem na doutrina sobre esse conflito aí do acesso a informações e questões de segurança nacional. Mas a doutrina caminha para a ideia de que o acesso à informação, nesse caso, deve prevalecer, né? Por questões que eu acho até bem interessante. Porque se você está pleiteando esse acesso a essas informações, se essas informações são sobre você e essas informações são verdadeiras, você já sabe essas informações, né? Não tem por que esconder essas informações de você por questões de segurança nacional, porque afinal são informações sobre você, então você já sabe quais são essas informações, não vai estar mudando aí, não vai estar pondo em risco a segurança nacional. E se essas informações não forem verdadeiras, vamos supor que rolou aí uma investigação sobre você e que essa investigação foi arquivada e agora você está querendo obter esse arquivo, né? Mas se essas informações sobre você não são verdadeiras, você tem direito a retificar, então, né, a corrigir essas informações. Eu acho é uma discussão bem interessante. Não é uma discussão, né, prática, mas é uma discussão teórica relevante, aí vale para a gente se questionar até onde vai, né, o direito de cada um. Beleza, minha gente? Alguma dúvida mais com relação a habeas data? Vamos falar sobre a nossa atividade, então? Pode ser? Pessoal, a atividade de hoje vai ser bem nos moldes da atividade da aula passada, tá certo? Já tá lá no material didático. E o objetivo, vocês vão ter um pequeno casinho ali para ler sobre... Ih, não tá aberto aqui? Peraí. Vocês vão ter um pequeno casinho para ler sobre o habeas data. Aqui, agora, e, nesse caso, vocês vão responder, depois de ler esse pequeno caso aí envolvendo a habeas data. Eu acho que vai ser um caso que, para vocês, vai ser interessante, porque é um caso que envolve um acadêmico de direito. Não se preocupem que essa Universidade X não é a UNC, tá? Quero deixar isso bem claro, não é a nossa universidade, até porque isso não aconteceria na nossa universidade. Vocês vão ver que, nesse caso aqui, na nossa ata fica anexada as avaliações individuais dos avaliadores, mas, de qualquer forma, esse aluno quer ter acesso à ficha individual dos seus avaliadores na banca de monografia, e essa informação está sendo negada, então ficam algumas perguntas aí para serem respondidas, né? Qual o remédio constitucional cabível? Qual o fundamento legal, né? O que fundamenta esse remédio?
se ele precisa de advogado, se ele pode pedir na ação a apresentação das fichas de avaliação individual de todas as bancas realizadas naquele semestre, pleiteando tais informações em nome de toda a sua turma. Ele pode fazer isso? Ele pode pedir em nome de toda a turma? A universidade pode ser colocada no polo passivo aí desse remédio constitucional? E, por último, demonstrar aí o cabimento dessa demanda. O que é o objetivo aqui? Você mostrar tanto o cabimento de quando da hipótese legal ou constitucional aí de utilização desse remédio constitucional e também se foram preenchidos os requisitos específicos dessa petição inicial. Beleza? Então, basicamente, responder essas questões com base no caso. Acho que vocês não vão ter maiores problemas com relação a isso. E eu queria aproveitar, gente, para conversar com vocês, antes de todo mundo ir fazer as atividades, antes de vocês me abandonarem, eu queria ver como vocês, com relação ao trabalho, estão conseguindo fazer, já escolheram o tema, já começaram a fazer, como é que está indo essa situação? Então, tá dando certo? Alguém me responde, por favor? Ainda não? Tá tranquilo? Tá. Gente, eu só quero mostrar para vocês que eu acho que uma coisa que gera bastante dúvida, e por mais que no semestre passado a gente teve algumas conversas sobre os trabalhos, né? Mas ainda assim, eu acho que algumas coisas a gente pode relembrar, né? Umas 3 estava bom. Não, nada de 3, 5. Mas, gente, o que eu quero mostrar para vocês é que assim, vocês precisam lembrar que vocês têm que fazer referência de tudo que vocês estão consultando. Todas essas doutrinas, então, cada parágrafo que vocês escrevem, vocês vão colocar a referência. Para isso, eu quero mostrar para vocês um artigo pronto, que esse é um artigo que não tem nada a ver o tema, né? Mas só para vocês não acharem estranho, tá certo? Fica assim mesmo, é normal. Então, por exemplo, ó, esse artigo aqui que a gente vai pegar. Ao final de cada parágrafo que a gente está falando, ó, colocou um conceito. No final do parágrafo, a gente vai colocar a referência, ou seja, a gente vai colocar o autor e o ano. Se a gente está falando, se a gente está fazendo por meio de citação autor-data, a gente coloca aqui. Se vocês optarem por fazer por nota de rodapé, não tem problema. Coloque essa informação na nota de rodapé. Mas a questão é, cada vez que você traz uma informação, você vai colocar no final do parágrafo de onde veio essa informação. Se a gente está fazendo uma citação indireta, ou seja, a gente está pegando aquilo que o autor falou e escrevendo com as nossas palavras, a gente coloca só o autor e o ano. Se a gente está fazendo uma citação direta, como essa daqui, que a gente vai colocar nessa formatação um pouco diferente, a gente vai colocar o autor, o ano e a página, tá certo? E isso vai ser assim no texto todo, então fica assim mesmo, ao longo do texto, a gente citou um artigo da lei, a gente coloca aqui, no caso, esse aqui é um artigo do Código de Processo Civil, a gente cita ali, faz referência da lei, Brasil 2015. Se fosse um artigo da Constituição, Brasil 1988. A gente coloca ao longo do texto todo essas referências, então o texto todo vai vir sempre cheio dessas informações, e lá no final a gente coloca a referência completa. Então, todos os livros que a gente consultou, todas as obras, todas as leis que a gente consultou, tudo vai estar lá no final, certinho, em ordem alfabética, bem bonitinho, tá certo? Mas é só para vocês não acharem estranho. Então, no texto vai ser assim mesmo, tá bom? Vai bem tranquilo, vai ficar cheio de coisa no texto. Normal, é bom, quanto mais, melhor. Você só não vai fazer isso na introdução e na conclusão. Introdução e conclusão, vocês vão escrever com as palavras de vocês. Porque o objetivo de introdução e conclusão não é colocar conteúdo ainda, assim, né? Então, basicamente, vocês vão escrever com as palavras de vocês uma apresentação do que vai ter nesse trabalho e, no final, uma conclusão do que vocês entenderam desse trabalho. Número de páginas, 10 a 15, beleza? Então, no mínimo 10, no máximo 15. Se na hora de fazer vocês passarem um pouquinho do 15, não tem problema, tá? Às vezes a gente se empolga um pouco mesmo, acontece. Se passar um pouquinho ali, tá ok. Mas tentem ficar ali dentro desse 10 a 15, no máximo 10 a 17, aí, né? Não passar muito. Mas estamos aí, mínimo 10, máximo 15.
mínimo 5 doutrinas. Lembrem-se que artigos, sites da internet não são doutrina, então Jus Brasil não é doutrina, Jus Navegante, âmbito jurídico, Conjur, por mais que eles tragam coisas muito legais e que a gente vai utilizar, óbvio, mas você não vai usar aquilo ali como doutrina, você vai ir lá olhar o que essas pessoas utilizaram para escrever aquilo, quais os livros que eles utilizaram e vai pesquisar. Então, se vocês acharem artigos científicos, artigos acadêmicos publicados em revistas online, tipo, vocês podem olhar lá no site da nossa revista, né, da revista Academia de Direito, artigos acadêmicos podem ser utilizados, revistas online podem ser utilizadas. O que não pode ser utilizado é esses materiais da internet, assim, que a gente não tem muita confiança, né, do que está sendo publicado ali. Alguma dúvida, minha gente, com relação ao artigo também, com relação ao trabalho escrito, com relação ao habeas data, com relação à atividade? Fale agora ou fale até às 10h40 da noite. Mas, gente, fiquem então à vontade para fazer a atividade. Lembrem-se que a gente está aqui, eu estou à disposição, eu não vou estar aqui com a câmera ligada o tempo todo, até porque agora eu também vou tomar um cafezinho, pá, né? Mas eu estou aqui à disposição de vocês. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês me chamem e a gente vai conversando, tá? Não se acanhem em me chamar, até porque a gente tem... por mais que às vezes a gente fique meio assim de conversar, né, de fazer pergunta pelo WhatsApp, mas é esse mecanismo que a gente tem agora, né, esse é o jeito que a gente tem agora, então fiquem bem à vontade para me chamar e vamos conversando. Também, se vocês tiverem dúvida com relação ao trabalho, depois que vocês começarem a fazer, né, não deixem para a última hora, mas a hora que vocês começarem a fazer, se quiserem perguntar também, fiquem bem à vontade. Beleza, minha gente? Acho que é isso, né? Podemos encerrar aqui, então. Daqui a pouco já mando esse vídeo para vocês terem acesso também se alguma coisa não ficou clara e quiserem rever alguma coisa, também daqui a pouco já mando para vocês. Boa noite, se cuidem, se comportem, fiquem em casa na medida do possível, né? E façam atividade, não esqueçam de postar, pode postar no sistema até o final da semana, até sexta-feira, que vai ser dia 3, se eu não me engano, né? Lavem as mãos, isso aí, gente, não esqueçam de lavar bem as mãos com sabonete, né? E vocês viram que teve um caso aqui em Concórdia de um senhor que morreu e que agora está sendo investigado se era coronavírus? Já pensou? Se tem uma morte aqui em Concórdia de coronavírus? Pois é. Complicado, gente, complicado, tá chegando perto, vamos se cuidar, né? Enfim, mas é isso aí, e fico agora à disposição por meio de WhatsApp, telefone, enfim, e-mail, se vocês quiserem chamar, conversamos. Beleza, gente? Boa noite, beijão, até semana que vem. Valeu!